Você vai entender. Antes até mesmo, eu quero que você abra a tua Bíblia num versículo que eu gosto muito e quero dividir com vocês, porque foi através deste versículo que esse homem que se encontra aqui, nesta noite, que sou eu, conseguir enxergar aquilo que eu não queria enxergar. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Aleluia. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia e o primeiro capítulo. E eu quero ler para iniciar somente um versículo, para que você entenda um pouco mais daquilo que Deus fez na minha vida e que pode fazer na sua vida. Mas essa noite eu quero fazer uma pergunta antes de eu ler. Você crê no milagre? Você crê no milagre? Eu costumo passar em alguns lugares. Eu vim aí, como o pastor falou, culto de missão. A missão não é fácil, a missão é difícil. Eu tive a oportunidade, depois que eu me converti, depois que eu conheci verdadeiramente o Senhor Jesus, de estar fazendo esse campo. Viajei por alguns lugares que eu achava que eu nunca ia ir. Já saí para fora do Brasil, já voltei para o Brasil, vi coisas, participei de coisas que você, talvez aqui hoje, adorando o Senhor, ainda não conseguiu enxergar. Mas hoje eu vim aqui para te trazer um alerta para a tua vida, para falar que o Senhor Jesus, Ele é bom a todo tempo, para aquele que crê, para aquele que busca, para aquele que se humilha, para aquele que desce verdadeiramente na casa do oleiro. Oh, me canta la basúria. Mas para você entender o que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua vida, porque quando eu saio em missão por vários lugares que eu já passei, eu tenho o costume de perguntar: você crê no milagre de Deus? Porque eu escuto muitas pessoas falar: eu creio no milagre de Deus. Mas você não basta somente crer, você tem que fazer com que esse milagre aconteça sobre a tua vida. E há somente uma maneira de o milagre do Senhor acontecer na tua vida: é quando você entrega o teu coração, a tua alma e a tua vida no altar do Senhor. Isso não significa que você não vai passar por dificuldade. Isso não significa que você não vai ter provas. Isso não significa que você não vai ter problemas. Mas o problema pode ser resolvido. Você crê? Quem aqui tem problema? Todos têm? Todos temos problemas. Ué, só porque eu sou presbítero, ele é apóstolo, pastora, temos problemas. Mas o nosso Deus é o Deus que vai na frente para resolver tudo. Receba isso na sua vida. Eu quero iniciar falando que se você tem um problema, esse Deus vai na frente resolver para você. Mas você tem que ser fiel. Você tem que abrir verdadeiramente o teu coração e falar: ei, Senhor, olha eu aqui. Olha eu aqui. Mas não é só na hora que tem o problema, não. Todos acharam? Gênesis, está bem facinho, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 3. Está escrito assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos repetir, porque eu gosto muito desse. Eu gosto muito, apóstolo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora você vai entender porque eu amo tanto esse versículo. Você vai compreender. Está vendo essa pessoa aqui, irmão? Se você me encontrasse há 5 anos atrás na rua, você passava, dava a volta. Dava a volta. No Complexo da Maré eu andava com fuzil, granada, colete, bomba, trocava tiro com a polícia. Mas graças a Deus a luz chegou sobre a minha vida. Aqui em São Paulo, onde eu morava na Zona Sul, no Jabaquara. Eu já era automaticamente uma pessoa dominada pelo mal. Isso não significa que eu era do mal.
porque eu sou a imagem e a semelhança de... Quem aqui é a imagem e a semelhança de Deus? Eu também, mas eu era ignorante. Eu não me entendia, como o pastor falou, como o apóstolo falou, ninguém tinha falado, ou melhor, alguém até tinha falado, mas por causa do meu orgulho, por isso que eu louvei esse louvor, por causa do meu orgulho, de eu achar que eu era o cara, que eu estava por cima de tudo, que eu sabia tudo, e que eu dominava tudo, eu não queria saber de cristão falando de Deus para mim. Eu tive a oportunidade, apóstolo, na vida que eu vivenciei fora da presença de Deus, de andar nos melhores carros, ter uma linda casa. Aqui em São Paulo, eu me envolvi com uma facção criminosa, fui faccioso, e faccioso não entra no céu. Vocês estão vendo um testemunho real de uma pessoa que está viva após sair de uma facção criminosa. Fiz parte de uma das facções, os meus amigos, né? Pessoas que eu tentei ganhar para Jesus depois que eu me converti nos 5 anos, já estão mortos. Alguns morreram algum tempo atrás, agora passou até na televisão, tive com eles. Mas infelizmente eles desceram à sepultura sem conhecer o Senhor Jesus. O meu vulgo do passado, para que eu era Scooby-Doo, eu era conhecido na mídia, até mesmo na televisão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, como o famoso Scooby, líder do tráfico, líder de facção. Na próxima eu trago as fotos. Eu trago as fotos, porque eu não ando com outro celular, porque o outro celular, Deus falou assim para mim, joga isso fora. Mas quando tiver uma próxima oportunidade, eu me preparo melhor, trago para que você veja o que eu estou falando aqui é real. Eu vivi isso na pele. Tive a oportunidade de estar no meio de coisas muito ruins, participar dessas coisas ruins, mas dentro de mim existia um vazio. Dentro de mim existia uma coisa que o dinheiro não comprava, o carrão não comprava, os fuzis não comprava, o ouro não comprava, que era a luz do Espírito Santo sobre a minha vida. E automaticamente, para que você entenda, eu, em meio a essas angústias, essas tristezas, eu também passei por um momento difícil, ao qual eu fui encarcerado. Gostei muito quando o apóstolo orou pelos que foram encarcerados, porque são poucos os homens de Deus que têm coragem de entrar dentro de um lugar daquele. E eu estava lá. Fui condenado pela lei do homem, 26 anos, 8 meses e 20 dias. Nenhum crime. Mais 20 anos, nem outro. Total, era para mim ficar 40 e poucos anos preso. Eu ainda cumpri 13 anos de pena. E um dia entrou um homem de Deus dentro do presídio. Eu me emociono, sabe por quê? Porque aquele homem era corajoso. Ele estava lidando de frente com uma pessoa que já não tinha mais vida. Mas a palavra diz, né, que Deus dá vida e vida com abundância. Para mim já estava determinado a perca, irmão. Para mim tanto faz viver ou morrer. Eu já não queria mais saber de nada. Eu procurava a morte, apóstolo, todos os dias. Eu era doido para que alguém arrumasse confusão comigo dentro do presídio e me abrisse no meio. Mas algo mais forte falava assim, que Deus tinha algo comigo.
Às vezes eu tinha meio que vergonha pela posição que eu tinha dentro do crime, dentro da situação da facção, e eu ficava escondidinho para ouvir aqueles homens pregando no pátio de um presídio e falando que Deus curava, que Deus libertava, que Deus mudava e que Deus podia mudar a vida daqueles que estavam encarcerados. Ei, irmão, preste atenção, irmão, irmã, eu não estava apenas encarcerado pelos crimes que eu tinha cometido, eu estava com a minha alma aprisionada no inferno junto com Satanás. Mas eu quero falar para você que alcançou a liberdade que só Deus pode dar. Não se aparte dela por nada, não fuja dela. Sabe por quê? Porque não era para mim estar aqui, não era para mim ter sido convidado para vir aqui, mas Deus prometeu assim, que um dia eu iria ir para vários lugares falar daquilo que Deus ia fazer na minha vida. E esse homem, aleluia, num determinado lugar, num presídio de segurança federal, aqui em Catanduva, fiquei preso com Marcola, fiquei preso com esses caras tudo, conheço todos, pessoalmente. E num desses cultos a qual o pastor podia entrar, eu estava no segundo andar, que é para você entender. Tem a parte de baixo, a parte de cima. Geralmente na parte de cima só ficam os líderes de facção. E eu estava ali, e esse homem começou a falar. Ele falou assim: Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito que para Deus nada é impossível. O meu coração hipócrita falou assim: que louco, né? Que maluco esse cara. Ele vem dentro de um presídio, sai lá da casa dele, deixa a família dele, vem aqui falar para nós que estamos presos, que para Deus nada é impossível. Meu, eu estou condenado 40, você 100, o outro lá está condenado a 300 anos. Como é que nós vamos sair desse lugar? Ele é doido. Esse homem olhou para o alto, e em meio a algumas pessoas que eu não posso citar o nome, porque foi uma situação que eu acordei com eles, para que existe todo um acordo para que você saia. Esse homem olhou e nós ficamos meio assustados com ele, porque ele tinha coragem. Falou: ei, você aí! Talvez Deus grita isso para você todos os dias. Talvez quando você acha que Deus está distante de você, Ele está falando assim: ei, acorda, eu estou falando com você. Ei, tu que está dormindo na minha presença, acorda, porque eu quero operar um milagre na tua vida. Oh, na calabaçúria. Talvez tenha alguém ainda aqui nesta noite dormindo na presença de Deus. Oh, alamantui de calabaçúria. E aquele homem falou, e algo como se fosse uma marreta começou a bater. Aquela marreta que a Bíblia fala que esmiuça a penha, sabe, irmão? Começou a bater. Eu comecei a ouvir ele falar que nada era impossível, que Deus dava vida e vida com abundância. E aquilo foi quebrando, foi me quebrando, foi me quebrando. Eu olhei para a direita, não tinha para onde ir. Eu olhei para a esquerda, não tinha para onde ir. Eu estava preso. Eu não tinha para onde se esconder. Eu não tinha como ir. A cela estava fechada, não tinha como eu me esconder. Mas eu queria fugir. Assim são muitas pessoas quando ouvem a palavra de Deus verdadeiramente. Querem fugir da presença do Senhor. Não querem ouvir. E eu era aquele cara que estava sentindo Deus falar comigo, mas eu queria fugir. Ei, Jonas! Jonas! Está indo para onde?
Não tem jeito. Você vai ter que fazer a minha vontade. Não adianta. E eu posso falar para você que do ventre da solidão do cárcere, aquele homem apontou para o alto e eu não tinha para onde ir e falou: você! Quantas vezes o pastor falou com você, o apóstolo? Quantas vezes ele disse: você! Ei! Vem aqui que eu tenho algo para você. Eu tenho algo importante para entregar nas tuas mãos. Se você estiver ligado, entendendo, tem que estar ligado. Se estiver desligado, você não vai entender nada. Eu tenho algo importante para você. Eu quero que você tenha uma responsabilidade em fazer aquilo que outra pessoa não pode fazer. Sabia que a gente transfere da responsabilidade para os outros? Pastor, apóstolo, eu tenho que falar isso. Não transfira a responsabilidade que o seu líder colocou sobre a tua vida para outro. Não transfira. A responsabilidade estava sobre Jonas. Mas ele não queria. Ele não queria. As pessoas querem fugir. Como eu. Mas aí aquele homem gritou assim: é você mesmo. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço, aqui no antebraço. Ele falou: ó, para você ter certeza que Deus está falando com você. É o cara que tem a tatuagem no braço esquerdo. É você mesmo. Eu falava: esse cara aí é louco. Sabe por quê? Porque todo crente é louco, irmão. É doido. O crente é louco da cabeça. E eu falava: não, ele não está falando comigo não, não é possível. É você mesmo, é para você essa palavra hoje, é com você que Deus quer falar, é justamente para você, sabe por quê? Senão aqui estava lotado, mas é com você que Deus quer falar. E aí de repente, eu olhei para um, olhei para outro, dei aquele sorrisinho, fiquei com vergonha, né? Não conhecia as coisas de Deus. E ele falou: eu quero te profetizar algo na sua vida. Aí eu falei: pode falar, pastor. Ele falou: quantos anos você tem de cadeia? Aí ele falou, eu falei assim: eu tenho 42 e um pouco. Eu sou o que tem menos aqui. Eles têm mais. Eles fizeram mais. Eu sou o que tem menos. Ele falou: pois é para você que tem menos mesmo. O meu Deus, olha a autoridade. O meu Deus mandou eu dizer para você que tem luz. E aonde tem luz não pode ter trevas. Aleluia! Ei, irmão, eu quero te dizer que quando você anda na luz, as trevas não podem te dominar. Mas automaticamente, algo parece que me iluminou na hora. Eu falei: puxa, como eu queria essa luz. Eu falei com a minha alma, porque eu tinha vergonha de falar para meus amigos que eu estava querendo. Sabe quantas vezes nós somos chamados por Deus para fazer algo e às vezes nós ficamos com vergonha? Ai, mas eu não consigo, eu não posso. Ai, põe outro nisso aí. Eu não. Não foge da responsabilidade. Mas naquele momento eu falei: que isso? Eu tenho coragem de andar com fuzil, trocar tiro com a polícia lá na rua. No morro, eu troco tiro, eles dão tiro de lá, eu dou tiro de cá. Eles dão tiro de cá, eu dou tiro de lá. E lá no Rio de Janeiro, para quem não conhece, irmão, eu que morava no morro, no Complexo da Maré, no Morro do Timbal, você não troca tiro só com a polícia. Você troca tiro com seus inimigos. É o dia inteiro assim. Eu falei: eu vou tomar coragem agora, apóstolo. Falei: vai ser agora, os caras vão me matar. Eu pensei, e o homem falou: eu pensei. Eu não falei. Sabe por quê? Que quando você fala, depois eu aprendi depois de um tempo, né? Quando você fala muito, existe mais alguém que ouve além de Deus.
Mas eu pensei, os companheiros da direita e os companheiros da esquerda não sabiam o que eu tinha pensado. Mas aquele homem estava cheio do Espírito Santo. Aquele homem estava cheio de Deus. E ele disse assim para mim, para que você entenda a minha conversão. Se hoje, quando o senhor leu Romanos 9, se hoje você fizer um voto com Deus e determinar que a sua vida vai ser dele, ele mandou te dizer que ele vai quebrar todos os guilhões e vai te tirar daqui para a rua para levar a palavra dele. Oh, que dia bom! Ale calamanto e de calabassúria. Foi o melhor dia da minha vida, irmão. Ah, Deus! Porque eu olhei para os meus amigos e falei, cara, sinto muito. Hoje eu estou devolvendo tudo que eu tenho para a facção. Carro, moto, dinheiro, arma. Me dar uma oportunidade. Eu quero servir a Deus. Eu preciso servir a Deus. Mas se vocês quiserem me matar porque eu tenho um compromisso, deixa apenas aquele homem orar por mim. Porque eu sei que se eu morrer enforcado aqui dentro do presídio, Deus vai receber a minha vida lá no céu. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí os líderes se reuniram e falaram, tem certeza que é isso que você quer para a tua vida? Eu falei, eu tenho certeza. Porque eu preciso de uma nova oportunidade. E eu não vou conseguir ter uma nova oportunidade se não for através de Jesus Cristo. Se não for através de Deus. Mas se eu tiver que morrer hoje, porque eu sei o que está escrito no contrato que eu fiz com Satanás. Eu tinha um contato com o diabo, irmão. Feito por mãos humanas, né? Para quem não entende, facção faz um contrato. E a Bíblia fala que todo espírito faccioso é do diabo. Então eu tinha assinado o contrato. Olha que coisa maluca. Mas aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança a salvação. Eu desci, fui até o pátio. Eu vou falar o nome do pastor. Pastor Augustinho, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele é capelão. Eu dobrei o meu joelho, ele falou, ó, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai demorar um pouquinho ainda, mas o meu Deus não falha, você vai sair em breve. E eu passei a servir o Senhor dentro do presídio. Ele me deu uma Bíblia, como eu estava num presídio federal, lá não tinha igreja, que nem os outros presídios. Então eu tinha que buscar o Senhor sozinho, da forma que Ele me ensinou. Sabe o que Ele falou para mim? Come deste rolo! Come deste rolo! Come tudo, irmão! Come ele! Pega as folhas e mastiga! Para quem nunca passou num lugar como esse, 6 horas da manhã, toca um sino, eu tinha que colocar meus braços para fora, eles algemavam meus braços e meus dedos, depois eu saía para fora, eles colocavam uma corrente no meu pé, de um lado para o outro, que ela vem até aqui, e eu ficava 30 minutos no sol assim, ó, para lá e para cá, numa linha amarela. Se sair da linha amarela, sofre as consequências. Não pelos presos, pelos da lei. E eu não via a hora, eu tinha que sair para tomar o meu solzinho, conversar com alguém. Mas eu não via a hora de entrar de volta para dentro da cela, porque tinha alguém me esperando lá. Ei, irmão, eu quero te dizer que quando você está por algum lugar e acha que está sozinho, quando você medita dia e noite na palavra, você anda acompanhado. Você anda acompanhado
pela presença do Senhor. Eu confesso para você que eu nunca vi Deus. Mas quando eu cheguei na parte onde Moisés pôde pelo menos ver Deus pelas costas, eu falei, queria ser Ele. Eu queria ser Ele. E aí as pessoas que estavam comigo, isso é para você me conhecer um pouco. Eles falavam, caraca, nós estamos vendo em você um brilho diferente. E sabe o que aconteceu, apóstolo? Eu passei a ser o irmão que orava por eles. E aí, todo dia à noite, era trancada a cela às 5 horas da tarde, ninguém saía mais. Quando dava mais ou menos 8 horas da noite, nós podemos ter um radinho. Mas lá tem tudo, tá? Tem telefone, tem internet, tem computador, tem tudo. Né? Estou sendo humilde, mas tem tudo isso. Mas quem quer servir o Senhor não pode ter nada disso. Mas eu fazia uma coisa, mesmo sem muito saber. Eu todo dia orava o Pai Nosso. Tinha 46 celas. Todos ficavam na janelinha para ouvir a oração do Pai Nosso. Isso durou 3 anos. 3 anos. 3 anos da minha vida, lutando, lendo, aprendendo. O pastor vinha de 15 em 15, um mês em mês, 4 em 4 meses, mas eu não podia ter contato, porque quando ele entrava no pátio nós tínhamos que subir para cima, só se fosse uma conversão. Era uma luta muito grande para conseguir chegar até perto, porque eles não deixam, no Presídio Federal é assim. Mas eu não desisti de acreditar naquilo que Deus tinha me prometido. Eu quero dizer para você que às vezes um homem de Deus revela algo na tua vida, profetiza algo para você, mas é você que deixa morrer dentro do seu coração. Eu recebi aquela profecia da parte do Senhor, e eu alimentei aquilo dentro de mim, e acreditei que de uma forma ou de outra, eu iria alcançar a bênção. Mas eu tinha certeza de uma coisa, sabe o que, irmão? Eu não fiquei esperando a servir o Senhor para receber a bênção. Eu não. Eu não fiquei servindo a Deus porque eu estava condenado a um monte de ano, e o cara falou assim para mim, o pastor, né? Ó, fica firme porque Deus vai operar um milagre e te tirar. Não. Eu falei, sabe o que para Deus na minha oração? Senhor, eu sei que eu cometi muitos erros. E que como um ser humano eu tenho que pagá-los. Mas eu te falo uma coisa, Deus. Se o Senhor me der uma oportunidade de pisar daqui para fora, eu nunca mais faço o que é errado na tua presença. Mas se eu tiver que ficar aqui, Deus, e cumprir a minha pena, eu também não vou te deixar. Eu vou continuar cumprindo a pena, mas vou continuar te adorando. Quando eu falei para Deus, de coração, corpo, alma e espírito, sem interesse de receber nada, o milagre aconteceu. O milagre acontece, irmão, quando Deus não olha, Deus ele olha dentro do seu coração e da tua mente, e sabe que você está precisando do milagre, mas será que você está preparado para receber esse milagre? Ou você está com uma intenção, eu quero receber o milagre? Se a intenção vir primeiro, você não vai receber. Quem está entendendo? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Dia 13 de janeiro, dia 13 de junho de 2017. Essa data eu não vou esquecer nunca mais. Eu fui preso dia 19 de janeiro de 1999. E conquistei a minha tão sonhada liberdade dia 13 de junho de 2017.
13 anos se passaram. Mas eu não desisti. Quando saí, não tinha mais nada. A família tinha medo das represárias. Eu, quando fui preso, não era casado, mas saí de dentro do presídio com Jesus. E um guarda, falou assim, ó, você é um cara que merece vencer. Um guarda. E eu ganhei a minha liberdade, não sei como. Eu ganhei. Quando eu saí, esse guarda me chamou e falou, eu tenho uma coisa para você. Eu sempre observei, porque nós temos que observar. E eu vi que você se converteu. Você vai embora hoje? Eu falei, vou. Não sei nem para onde, mas vou. Pro morro eu não volto mais. Deus proverá na minha vida. Ele me deu um sapato social, um terno, uma camiseta social, uma camisa e uma gravata. Foi com essa roupa que eu saí do presídio. Mas hoje eu posso falar, irmão, que em meio às dificuldades que eu passei e passo até hoje, uma coisa eu prometi ao Senhor, que eu nunca mais ia voltar para trás. Tive algumas dificuldades, algumas lutas, algumas provas. Hoje minha esposa não pôde estar aqui. Graças a Deus, casei com uma serva do Senhor. Eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu não posso viver sozinho. E esse aí é um testemunho que vocês vão ouvir mais para frente. E Deus tem operado na minha vida grandes milagres e maravilhas. Eu luto todo dia pela obra do Senhor. Como foi dito aqui, eu sou voluntário das Soldados em Missões. Eu estava no Rio de Janeiro, ministrando a palavra lá, para os caras que andavam comigo. Sabe quantas vidas eu tirei de dentro do micro-ondas? Vocês só ouviram falar, né? Não, eu conheço de perto mesmo. De perto. O cara coloca o cara dentro do pneu e queima. Mas como eu era conhecido, eu chegava lá e falava, não, Jesus pode mudar essa vida. Mudou a minha, você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Sei. Então libera ele aí. Eu vou levar ele para uma casa, para algum lugar. E lá eu tinha uma casa que era um apoio, né? E eu levava. Aí conheci o pastor Paulo em uma situação que eu vim para Londrina. Passei um ano ministrando a palavra aqui em Londrina. Passei um ano. Aí ministrei bastante aqui. Ajudei muitos rapazes, muitas famílias que saíram da rua. E automaticamente, numa situação que eu estava aqui em Apucarana, uma pessoa me abençoou com 5 cestas básicas. E eu falei, e agora, Senhor, para quem eu vou dar? E aí apareceu